Algumas pessoas, elas têm lido a Bíblia e elas têm defendido a ideia de que não se precisa, né, não se utiliza da ferramenta da hermenêutica para você entender o que está escrito ali nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia. Tudo bem, né? A gente de fato precisamos ler a Bíblia para poder entender aquilo que ela está dizendo, porém, a partir do momento em que você defende uma ferramenta que ela serve para lhe ambientar quanto o verdadeiro sentido original ou o contexto em que ela é aplicado a respeito de determinadas passagens, livros e por aí vai, você está, na verdade, hostilizando e rechaçando algo que é bem importante para que nós possamos ter uma compreensão melhor da fidelidade daquilo que o autor ele está escrevendo para o seu leitor. Então, você ler, sim, é suficiente, mas você também aprender a interpretar contextualmente, levando-se em conta esses aspectos, o contextual, o linguístico e o cultural, isso vai fazer com que você expanda ainda mais a respeito de determinada referência ou determinado livro que você está lendo ou estudando, fazendo com que você tenha uma compreensão bem maior e melhor e retire aquele pressuposto mais ocidentalizado que a gente tem a respeito das coisas e entender ele dentro de seu contexto médio-oriental, sobretudo mais antigo, né? Então a gente tem que se valer sim dessa ferramenta para que assim nós possamos ter uma interpretação que ela seja mais fiel. E para a gente poder exemplificar isso que eu estou falando a respeito da ferramenta da hermenêutica, como ela é importante para que nós possamos entender o texto bíblico, a gente vai ler uma passagem que ela até de certa forma polêmica, né? A passagem fica registrada no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, quando diz assim: Então sua mulher lhe disse, a mulher aqui que está falando é a mulher de Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É bem interessante isso. Por quê? Porque aqui na nossa tradução, né, na tradução portuguesa, a gente vai ver essa palavra ela ali estabelecida, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ali é quando Jó, após ele perder todos os seus bens, os seus filhos, todas as suas coisas, né? Acontecer toda aquela catástrofe, ainda assim ele se conserva em integridade, né? Ainda assim ele não maldiz a Deus. E a mulher de Jó ali provoca ele, né? Por que que você ainda conserva essa sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Então, assim, a, ali a palavra que está descrita é essa, no português, né? Claro. Amaldiçoar, uma provocação que a mulher de Jó faz a ele, né? E quando a gente vai ler o Tanar, né? O Tanar ele é ali o livro dos judeus, né? O Antigo Testamento dos judeus. A palavra ou a frase que ali está é Barer Elohim Vamut, né? Barer Elohim Vamut. Essa frase, né? Essa frase toda quer dizer bendizer ou abençoar a Deus e morre, né? Barer, que é especificamente essa palavra que ela se encontra lá no Tanar, ela está ali localizada como uma palavra de bênção, uma palavra de bendizer ou de abençoar. Abençoa o teu Deus e morre. Ou seja, aí a gente vai encontrar então alguma contradição a respeito da tradução que nos foi dada e aquilo que é considerado a tradução original. Na verdade, é maldição ou bênção, é amaldiçoar ou abençoar ou bendizer. Aí aqui tá. Por isso que é muito importante a gente aprender a hermenêutica, porque ela é quem vai nos dar, na verdade, esse norte para que assim a gente possa entender aquilo que está expresso ali naquela passagem, né? Então, assim, a palavra em hebraico para maldição, né, o amaldiçoar, geralmente é utilizada até em outras passagens como lekalel ou laor, né? Essas duas palavras em hebraico, elas querem dizer amaldiçoar. Só que não se encontra naquela mesma passagem que eu acabei de ler essas palavras, essas expressões, esses termos. A palavra que está ali
mencionada, né, o que está ali registrado é a palavra barer. E essa palavra barer é muito interessante porque ela quer dizer tanto abençoar, como também ela tem um sentido pejorativo, né, um sentido negativo, de uma fala irônica, né, de você falar, abençoa o teu Deus aí e morre, entendeu? Ou seja, uma maneira irônica dentro de uma frase de você falar, né? Ou então a própria palavra maldição, né? Então, a palavra barei, ela vai encontrar dois sentidos, o sentido positivo e o sentido negativo. O sentido positivo é, literalmente, abençoar, né? Bendizer ou louvar. E o sentido negativo é um sentido de ou falar benção, né? Ou falar abençoar em um sentido irônico, ou então falar a própria palavra amaldiçoar. Então, ela vai ter esse duplo significado, essa palavra, né? Então, por isso que é importante a gente aprender hermenêutica, para que assim a gente possa se ambientar em relação àquilo que está escrito, e assim a gente possa entender o que de fato o autor bíblico ele falou. E como a gente sabe se o que está escrito não é um sentido positivo de abençoar, ou um sentido negativo de amaldiçoar, de acordo justamente com o contexto, né? É por isso que tem que se valer desses aspectos: contextual, como eu falei, o linguístico, como a gente acabou de verificar aqui, né? A gente verificou o linguístico, agora a gente vai verificar o contextual. E o outro aspecto é o cultural. Agora a gente vai para esse outro aspecto, que é o, o contextual. O que é que o contexto ele vai dizer? Pronto, bem abaixo, no versículo 10, vai dizer o seguinte: mas ele, Jó, lhe respondeu, falas como qualquer doida, ou em outras versões vai falar, falas como tola, mulher. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, de acordo com todo aquele corpo contextual, a palavra que aquela mulher ela falou foi de fato uma palavra mais negativa e pejorativa, de amaldiçoar mesmo. Ou a palavra abençoar em uma frase irônica, em um sentido irônico. Abençoa esse teu Deus e morre, deixa pra lá. Tipo isso, entendeu? Então, ela não falou para ele bendizer a Deus ou abençoar. Na verdade, foi amaldiçoar. Então, o tradutor bíblico ele foi bem feliz em utilizar essa palavra amaldiçoar ali. Mas por que que no Tanar, né, eles utilizaram dessa outra palavra, que é abençoar, né, barer, ao invés de ele utilizar alecaler ou laor? Aí a gente vai entrar justamente naquele outro aspecto que eu falei, que é o cultural. Então, assim, dentro da cultura deles, né, existe lá um termo que é chamado de consofrim, que é quando o tradutor ou aquele que está, o copista, né, que está ali escrevendo, ou quando ele trouxe para as demais gerações, para quando ela fosse ler, eles têm um tipo de zelo e de reverência a Deus. Então eles não utilizam a palavra maldição e a palavra Elohim, que é Deus, dentro da mesma frase ou do mesmo contexto. Eles não gostam de aplicar isso por reverência a Deus. Então, quando surgiu ali para ele, né, duas opções de se utilizar uma palavra, ele preferiu ou ele optou de se utilizar da palavra segunda, que é a barer, né? Porque é uma palavra de bênção, porém, para eles, eles sabem que, de acordo com a sua cultura e também com o contexto da frase ali empregada, eles vão entender que aquilo dali de fato é maldizer, né? É justamente essa palavra. Então, para eles, eles vão entender isso. Se fosse trazido para nós como bem dizer, nós não entenderíamos. Por quê? Porque a gente faz justamente aquilo que eu disse no começo. A gente faz uma leitura que é mais literal do texto. Então a gente não entende como um judeu entende, entendeu? Então, para que a gente possa se ambientar, a gente vai se utilizar da hermenêutica. O que foi que o tradutor bíblico, quando ele trouxe para a nossa língua, ele percebeu justamente isso, que nós não entenderíamos se a gente utilizasse da palavra abençoar. Então ele se utilizou da palavra amaldiçoar porque é justamente isso que vai se apresentar dentro do contexto. E também
o que um judeu, quando ele lê aquela passagem, ele vai acabar entendendo que de fato foi uma palavra mais pejorativa que ela, na verdade, a mulher de Jó, falou. Porém, como os judeus eles têm essa reverência de não se utilizar da palavra maldição ou amaldiçoar e Elohim, Deus, dentro de uma mesma frase, eles preferiram por se utilizar de uma outra palavra, que seja variante, que também ela retorne ou ela volte para esse aspecto negativo. Sem assim, é claro, eles causarem qualquer tipo de irreverência a Deus ou de desrespeito a Deus. Viu como é muito importante a gente utilizar da ferramenta da hermenêutica para que a gente possa ter uma tradução mais fiel? E sempre levando em conta, como eu falei, o aspecto contextual, linguístico e cultural, para que assim a gente possa entender aquilo que o autor, né, e o escritor bíblico ele acabou falando, e assim a gente possa entender todo aquele corpo contextual. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês. Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas elas possam aprender e se engajar cada vez mais em interpretação bíblica. E se inscrevam aí no canal para que vocês possam receber mais vídeos. Valeu e até a próxima.